Cara, eu queria muito poder ouvir um pouco da sua história, como é que você começou, mas principalmente, por que que hoje você está fazendo o que você está fazendo? Breno, excelente pergunta. E obrigado por você perguntar sobre. É uma das coisas que eu sempre falo nos treinamentos. Quando nós temos a oportunidade de palestrar e falar para todas as pessoas que falamos ao redor do Brasil hoje, a gente sempre conta um pouquinho da nossa história. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem quem está falando na câmera aí e quer saber, né? Então a conexão para nós é muito importante. Bom, meu nome é Leonardo Fernandes, eu sou conhecido no mundo de mentoria e treinamentos como Lio Fernandes, eu sou paulistano e eu tenho tido a oportunidade de viver uma vida incrível desde que eu tomei a decisão de mudar os meus pensamentos. No ano de 2008 eu tive minha primeira empresa com 21 anos, sempre fui um cara muito interessado em empreendedorismo, comecei a empreender aos 13 anos, em pouquinho, buscando oportunidades e agregar valor para as pessoas, fui desenvolvendo meu próprio estilo até que aos 21 anos eu abri a minha primeira empresa. Vivi 8 anos numa jornada, Breno, onde eu tinha muito trabalho, muito cliente, pouco tempo e me dedicava demais. Eu era o funcionário mais dedicado do meu escritório, mas o que menos ganhava. E talvez, se muitos empresários e empreendedores, eles sentem um pouco dessa minha dor. De ter todo dia, acordar cedo, trabalhar até tarde, às vezes dormir no escritório. Mas aí eu pude aprender coisas com os meus mentores, com grandes escritores, com empresários e treinadores que puderam me levar para um próximo nível. Essas coisas, entre outras, eu aprendi dentro de um livro chamado Os Segredos de uma Mente Milionária. Então no ano de 2010 eu li o livro e dei um próximo salto na minha vida de empreendedorismo. Passei a ser a pessoa mais bem-sucedida da minha família, contratei mais colaboradores, abri 2 lojas de tecnologia em São Paulo, atendia locais como Zona Oeste, Avenida Paulista e fui me desenvolvendo. Só que até o momento que eu percebi que eu não tinha mais das 2 coisas que eu mais queria, tempo e dinheiro. Certo. E aí resolvi fazer uma viagem sabática pelo Brasil, fazia 8 anos que eu não tirava férias, e eu falei o seguinte, cara, eu preciso também curtir a vida, eu preciso também não trabalhar tanto. Conheci e viajei o nosso país. Primeira coisa que eu descobri, Breno, foi que o nosso país é maravilhoso, é lindo. É um país de uma abundância gigantesca. E uma das coisas que mais batia na minha cabeça e ficava fazendo me perguntar é: por que um país com tantos recursos naturais não é a principal economia do mundo? Qual é a diferença do povo brasileiro para os americanos, os europeus, os asiáticos? E por que somos tão capazes quanto? Temos tanto potencial quanto? Mas a resposta que eu encontrei foi educação. E especificamente educação empreendedora, educação de negócios. E a segunda coisa que eu descobri foi que o brasileiro não era um empreendedor, o brasileiro é um fazedor. Ele é uma pessoa que vai lá, põe a mão na massa, começa a fazer as coisas, mas acaba não tendo os comportamentos do empreendedorismo e quando começa a aprender sobre isso, tá tarde demais, porque infelizmente não é ensinado isso nas escolas, nas faculdades, com a força que deveria ser ensinado. Então eu comecei a estudar profundamente isso quando eu voltei. Me conectei com um porquê muito grande de ajudar o meu compatriota, de ajudar as pessoas da minha terra a aprenderem isso. Pude voltar para São Paulo, pude recomeçar os meus negócios, alavanquei as minhas lojas a ponto de uma semana do meu trabalho valia mais do que um mês trabalhando com os meus 12 colaboradores. Então aprendi muito sobre produtividade, alavancagem, negócios, marketing, vendas, negociação, estratégias. E hoje eu viajo o Brasil ensinando isso cada vez mais longe. Né? Que legal, cara, que legal. Então explica um pouco mais sobre qual que é a sua rotina, o que é que você faz de fato. Hoje eu tenho a oportunidade de viajar com uma empresa chamada Experiência de Sucesso, que é uma empresa, a maior empresa de treinamentos e seminários da América Latina, conectada à maior empresa de treinamentos e seminários do mundo, que leva palestrantes como Robert Kiyosaki, Tony Robbins, T. Harv Eker, entre outros. Palestrantes como Barack Obama, que mostram que existem novas possibilidades. Nós temos viajado o Brasil. A minha rotina hoje, eu sou de São Paulo, mas eu praticamente não fico no estado de São Paulo. Estou entre um aeroporto e outro, entre uma cidade e outra, ensinando e treinando as pessoas como fazer negócios de forma mais rápida, melhor, mais lucrativa e com menor esforço. E sobre a mentalidade das pessoas ricas comparada às pessoas pobres. Eu tenho um grande mentor, que eu viajo com ele, que é o Leandro Marcondes, dono dessa empresa, e eu tenho cada vez mais aprendido com ele que as pessoas não têm o que elas querem porque elas não sabem o que elas querem. E a partir do momento que cria essa clareza, o nosso propósito é isso, é levar clareza onde só existe incerteza. Levar confiança, muitas vezes, onde existe confusão. E
possibilitar que as pessoas desbloqueiem o verdadeiro potencial que elas podem e merecem ter. Ter a empresa, aquele negócio que elas poderiam ter, independente da idade, sabe, Breno? Que elas possam ter a liberdade financeira dela o mais rápido possível, que ela possa aproveitar a vida nos termos dela e que ela não fique presa a um trabalho ou não tenha tempo para fazer as coisas que ela gostaria de fazer. Como é que, de fato, você consegue fazer com que empreendedores ou pessoas que vislumbram a vida dos negócios adquirirem o conhecimento necessário para elas se sentirem com segurança a traçar esse caminho para as suas próprias vidas? Uma das grandes coisas que sempre falamos é: qual é o melhor momento para você começar a pensar no seu negócio? Quando você já está dentro dele ou antes, quando você está realmente querendo criar uma empresa? Certo. Né? Muitas pessoas viram pra gente e falam assim: Lio, eu estou interessado no seu treinamento, ou Leandro, estou interessado no seu programa, na sua mentoria, mas eu não tenho negócio nenhum, como é que eu faço? Para nós, Breno, não existe oportunidade melhor de começar a trabalhar no seu negócio antes de ele existir. Porque assim você pode pensar estrategicamente, sem a pressão das situações que acontecem e criar mecanismos que funcionam. Então o nosso treinamento ele é voltado para o despertar do empreendedor. Certo. Seja ele uma pessoa que já vive no empreendedorismo, seja ele até mesmo um estudante, uma pessoa que faz faculdade. Porque fatalmente o estudante ele vai ter que vir para a realidade de empreendedorismo mais cedo ou mais tarde. Certo. Mesmo que ele trabalhe numa empresa. Certo. Um dos ditados que nós temos no nosso treinamento é: todos devem vender. As nossas empresas, do faxineiro ao presidente da empresa, todos vendem. Todos promovem a empresa em algum nível. Porque não existe espaço para quem não promove, não fala da empresa hoje. E quando eu falo vender, não estou dizendo tirar pedido ou receber dinheiro. Estou dizendo de falar da empresa, de promover, de mostrar a paixão pelo que você faz, que está ali. As pessoas devem ver o porquê do negócio em todas as áreas da empresa. E como a gente faz isso é através de conceitos com 3 pilares: alto impacto, alta frequência e orientação correta. Certo. Alto impacto porque, como você já teve a oportunidade de participar, nossos treinamentos são altamente experimentais. Você vai colocar realmente a mão na massa. Você vai sentir como que é a experiência de ter uma mente milionária para negócios, uma mente milionária nos investimentos, uma mente milionária para tomar as suas decisões até mesmo na vida pessoal e profissional. Alto impacto é você sentir a real força das suas atitudes, das suas ações, a ação massiva, constantemente e sempre. O próximo pilar é orientação correta. Então, pior do que ir para a direção errada é ir para a direção errada com entusiasmo. Então, ter alguém que possa te dizer: siga por esse caminho porque eu já experienciei os obstáculos, já sei quais são os desafios e qual é a mentalidade que você tem que usar por aqui, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha jornada. Saber ter alguém que já conhece o caminho. Né? E alta frequência, obviamente, é o que as coisas que você faz por um dia tem um resultado. As coisas que você faz uma vez uma semana, tem um outro. Uma vez por mês, tem outro. Então, quanto mais frequência você tem daquilo, dos hábitos de sucesso que nós chamamos, mais o sucesso vem de encontro a você. Não é um caminho de uma via só. As pessoas ficam buscando a luz do fim do túnel ou em direção ao sucesso delas, mas elas também sempre, você como empreendedor entende muito disso, que conforme você vai caminhando em direção ao que você deseja, coisas que você deseja acabam entrando no seu caminho. E coisas muitas vezes que surpreendem você, que você não esperava ter naquele momento, mas apareceram. Então, na mesma medida que você busca o seu sucesso busca você. Da hora, eu tô quase chorando aqui, velho. Cara, rende bem, né, mano? E isso é uma coisa legal sobre emoção. Porque se emociona é porque faz sentido. Lógico, é aquilo que toca você dentro de você. Porque quando você sente catarse, é aquilo que você já vivenciou, você consegue aplicar e relacionar para a sua própria vida, né? Exato. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é a universidade, a escola, a faculdade, ela ensinou muito a gente a ser um ser pensante. Pense, raciocine, né? Matemática, física, todas aquelas coisas. Mas poucas vezes, ou eu ouvi falar poucas vezes, até mesmo na minha formação, de que você tem que sentir as coisas. Nós não somos seres pensantes que têm emoções, nós somos seres emocionais que têm pensamentos. Quando eu me conecto a nível emocional com as pessoas, eu realmente posso contribuir com ela. E é isso que hoje no empreendedorismo, em todas as grandes empresas, todos os grandes players ensinam. Conecte com o porquê das pessoas que você está tocando, que você está se comunicando, porque assim elas vão criar um elo e receber o real valor que você tem para entregar. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal a respeito da sua vida. Show. Do que você viveu, dos problemas que você teve, eu queria que você
dissesse um pouco sobre qual foi o principal obstáculo que você já teve que enfrentar e qual foi a mentalidade que você precisou desenvolver para conseguir superar isso. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma foi quando eu tinha uma empresa e eu tive que fechar ela. Era o meu bebê, era a empresa que eu gostaria realmente de fechar, que eu criei. Quando eu estava terminando minha faculdade, eu trabalhava para empresas, para outras pessoas, e eu via a quantidade de retorno que eu dava para eles, e eu falava assim, poxa vida, cara, eu trabalho tanto, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, e eu dou muito retorno, mas pouco disso retorna para mim realmente. Certo. Então eu descobri que uma nova posição era necessária. Graças a Deus eu tive orientação de livros naquela época, de áudios, eu sempre fui um cara interessado em estudar empreendedorismo. E eu comecei a tomar ações corajosas. Aquele Leonardo do passado tomou decisões corajosas para chegar no ponto que está hoje. Certo. E aquela foi uma decisão muito difícil de quando eu criei minha empresa e você desenvolve uma empresa, se apega a ela, se apega aos clientes, aos funcionários, eu ter que abrir mão de tudo aquilo para começar a continuar a dar um passo ainda maior, foi uma grande sacada. Certo. A sacada principal que eu tive foi não criar empresas para mim, mas criar empresas para serem vendidas. Como criar empresa para que ela possa ter o crescimento dela e liberar ela. Certo. Graças a essa venda dessa empresa eu me tornei financeiramente livre e eu posso hoje fazer o que eu faço e viajar o Brasil e o mundo ensinando às pessoas as técnicas que eu apliquei e as técnicas que eu aprendi. Certo. Não só com os livros, mas com os treinamentos e mentores que eu tenho. Então, o seu tempo é o que você tem mais de valioso. O seu tempo com a sua família, o seu tempo com as pessoas que realmente importam, é o seu bem mais precioso. Não tem dinheiro que pagaria isso, e não tem comparação. O dinheiro é tão valioso quanto ele é nas áreas que são pertinentes. E o seu tempo é tão valioso quanto ele é nas áreas que são pertinentes. E eu aprendi isso, eu aprendi que o meu tempo era muito valioso e eu podia fazer mais com ele. E hoje eu tenho a oportunidade de ter superado isso. Foi altos e baixos, não é sempre sucesso, 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 mas é como dominar a vozinha, especialmente nos momentos que você tem grandes fracassos e grandes ditos fracassos e sucessos, para administrar a voz e ela voltar com foco total naquilo que você quer realizar. Então, para fechar, eu queria que você desse um conselho para quem tem essa vozinha ainda muito falante na própria cabeça, colocando ela para baixo a respeito dos próprios sonhos. O que você acha que essa pessoa deveria ouvir para ela se sentir motivada a continuar seguindo em frente? Se você pedir um conselho, ele vem numa frase, e a frase é a seguinte: você não é a sua mente. Você não é a sua conta bancária, você não é os cursos que você fez, você não é nem os relacionamentos que você tem. Você não é as calças que você usa, o carro que você tem, a carteira que você tem. Você é algo muito maior que isso. Eu não sou palestrante motivacional, eu sou mais conhecido como um treinador irritacional. Eu provoco as pessoas para que elas se movam. Tanto eu, Leandro, ou qualquer treinador que tenha no nosso time. Incomoda ouvir esse tipo de coisa. Porque incomoda. Porque a partir do momento em que você diz que o problema não é aquilo que você é, mas que o que você se tornou, quer dizer que você pode fazer alguma coisa a respeito. Né? Perfeito, concordo 100%, porque te traz autorresponsabilidade. Porque você é o grande causador ou mesmo criador de tudo que está ao seu redor hoje. Independente se você tem grande sucesso ou se você sente um fracassado, uma fracassada. Então você pode criar o que quer que você queira a partir de agora. E para isso basta começar a pensar de forma diferente, sentir de forma diferente, agir e começar a ter os resultados. Então aprenda. A distância onde você está hoje e onde você quer chegar é menor do que a distância de uma orelha até a outra. É uma coisinha que está te impedindo aí. Se a sua vozinha, aquela vozinha que fica gritando na sua orelha todo dia, você não consegue, você não pode. E até mesmo se você estiver assistindo a gente e estiver falando assim, eu não tenho vozinha nenhuma, é essa vozinha. É a vozinha que diz que você não tem vozinha nenhuma. Ela é o principal obstáculo para você atingir o que você gostaria de atingir e ser quem você gostaria de ser. Porque a ordem é essa. Primeiro você depois você faz e finalmente você tem. Não é o contrário. Eu tenho, quando eu ganhar R$1 milhão eu serei realmente feliz. Fórmula errada. Então se desenvolva quem você é. Separe a sua mente, aprenda comportamentos de pessoas bem-sucedidas. Modele pessoas como que você admira, que você vê que tem resultados. Comece a aplicar na sua vida e comece a colher os frutos ao longo dessa jornada.